Tá, então vamos fazer o segundo exercício de taxa de variação, que é uma aplicação de derivada. Esse é muito simplesinho. Ele diz o quê? Que a temperatura de um gás é mantida constante e sua pressão P em kgf centímetros cúbicos e o volume V em centímetros cúbicos estão relacionados pela igualdade. O que está relacionado pela igualdade? A pressão e o volume. Então, o produto da pressão pelo volume vale quanto? Uma constante C. Achar a razão de variação do volume em relação à pressão. Né? Taxa de variação do volume em relação à pressão, quando essa pressão vale o quê? 10 kgf centímetros cúbicos. Então é muito fácil de distinguir. Taxa, olha aqui, ó, taxa de variação do volume em relação à pressão, como eu coloquei aqui, ó, taxa de variação do volume em relação à pressão. Como é que nós vemos isso? Escrito aqui, taxa de variação do Y em relação a X. Bem, então como eu tenho que derivar o volume em relação à pressão, eu isolei o volume. Tem um P multiplicando, ele passou dividindo. E como C é constante, essa derivada aqui, que aparentemente ela é um quociente, mas ela não merece ser quociente, porque o C é uma constante. Então eu pego o P e coloco no numerador. Vou derivar em relação a quem? A P. O que vai dar essa derivada? Então C eu coloco. O menos 1 desce, né, vezes C, vezes P, menos 1 dá menos 2. A derivada de P em relação a P dá 1. Então, essa daqui, o que é? É a fórmula que vai dar o quê? A taxa de variação do volume em relação à pressão. Para qualquer pressão. Para qualquer pressão. Então, primeiro eu acho geral, a equação geral da variação. E agora aqui numa pressão específica de 10 kgf centímetros cúbicos. O que nós vamos ter que fazer? Eu pego a equação da variação, tiro o P e coloco o quê? 10 ao quadrado 100. E isso vai ser o quê? Vai ser o quê? A taxa de variação do volume em relação à pressão. Tem que ter muito cuidado com as unidades. Volume, centímetros cúbicos. Pressão, kgf por centímetros cúbicos. E acabou o exercício. E aqui eu fiz de uma outra maneira, derivando implicitamente. Como isso aqui é um produto de duas variáveis, o que vai ser aqui? Tudo derivado em relação, não pode esquecer disso, ó, derivado do volume em relação à pressão. Então, o primeiro vezes a derivada do segundo, volume vezes quem? A derivada da pressão em relação à pressão, que vai dar 1. Mais quem? Mais a pressão vezes quem? A derivada do volume em relação à pressão. Pronto, fiz a mesma coisa. O que eu quero nessa história toda? Não é essa expressão? Então, o que eu faço? Eu isolo, né? Vou isolando essa expressão. Deu aqui o menos V sobre P. Aí eu lembro que o V, vale quanto o meu V? Quanto vale o meu V? Olha aqui, ó, o meu V. Substituo aqui, encontro uma taxa de variação idêntica à que eu tinha encontrado aqui. Bem, e agora indo em frente, nós vamos ver taxa relacionada, que é a mesma coisa da taxa de variação, mas só que tem o quê? Tem uma pequena diferença. Aqui vai ter uma variável em função de duas variáveis, de 3, mas normalmente nesses exercícios nossos, eu posso ter 3 variáveis, 4 variáveis, mas todas elas dependem de quem? Do tempo. E aqui nós vamos ver um exemplo que mostra claramente isso. Um trem deixa uma estação em um instante determinado tempo, e vai para a direção norte. Então aqui vamos já fazer, olha, aqui a estação, o trem vai para a direção norte. A razão de 80 km por hora, então é a velocidade do trem. Eu chamei aqui V índice Y para mostrar que é a velocidade do trem que vai para o norte, né? Um segundo trem deixa a mesma estação 2 horas depois e vai para a direção leste. Qual que é a velocidade dele? Olha, a velocidade do segundo trem é 95 km por hora. Né? Tá, então vamos pensar um pouquinho. Um trem foi, não foi? Um trem foi.
E depois, o que aconteceu depois? Depois eu errei. Vamos cancelar, desculpa. Não, estava certo. Ai, caraca. Puta que pariu, estava certo.